Romeiro que é romeiro, faz a sua devoção, rezando seu rosário em qualquer repartição, ao Padre Inciso Romão. Meu Padre Inciso Romão era um padre conselheiro, aconselhavam os romeiros que iam pro Juazeiro. Eu também quero rezar de todo o meu coração, pedindo a proteção do Padre Inciso Romão, que foi morar lá no céu, que foi morar lá no céu, com Padre Inciso Romão. Ofereço esse bendito, ofereço esse bendito aos romeiros da cidade do sertão, que abençoe esses romeiros, que abençoe esses romeiros da cidade do sertão. Era uma vez uma menina, ela era a 15ª gestação da sua mãe, o 15º filho do casal. Antes dela, a mãe deu uma fraquejada e teve os menininhos fraquinhos, alguns deles ficaram pelo caminho. Em virtude disso, a mãe fez uma promessa: se eu não perder essa criança, se ela nascer com saúde, eu vou chamá-la de Maria Messias. Alva parece uma estrela, estrela da alva. Dalva, Dalvinha, eu vou apelidá-la de Dalvinha. Filha de pequenos produtores rurais. A mãe, dona de casa, analfabeta, cuidava da casa e ajudava na roça. O pai estudou há alguns anos. A família era razoavelmente feliz até sábado. Chegava no domingo, o pai colocava o que produzia nos cestos do cavalo e ia à pequena cidade, Palmares, zona da mata de Pernambuco, vender o que produzia e comprar alguns cereais. Após comprar e vender o que ele precisava, ele colocava de volta na égua e começava a beber, encher o pote. Era um sacrifício para subir na égua. De volta a casa, não era ele que guiava a égua, mas era a égua que guiava ele. Pocotó, 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 minha eguinha, pocotó. Pocotó, 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 minha eguinha, pocotó. Quando chegava a casa, a vida tornava-se um inferno. Que pegadas são essas aqui? Passou homem aqui, veio homem aqui, tem marca de sapato de homem no terreiro. E essa menina morena é filha de quem? Minha aqui não é. E esse de olhos castanhos? Ah, não pode ser meu filho. Meus só são esses, olha, de olhos claros, de olhos azuis. Após a menina, a mãe ainda teve um menino, um Beto. Quando a menina estava com 3 anos, a mãe não aguentava mais aquela situação, se separou, foi embora. Levou os filhos mais velhos e o Beto. A menina, Dalvinha, ficou com o pai. Ela não sabe o porquê até hoje. Passaram-se vários meses. As irmãs dela mais velha foram buscá-la. Ela chegou naquela casa, uma casa estranha. Já estava anoitecendo. E tinha um homem estranho. E a menina
eu quero meu pai, eu quero a minha casa. Aquele homem virou para ela e falou, aqui é sua casa. Não, aqui não é minha casa, eu quero meu pai. Não que o pai dela fosse bom, né? Mas era o único que ela tinha. E aquele homem virou para ela e falou assim, eu sou seu pai. A partir de hoje você vai me chamar de pai. Não, você, senhor, não é meu pai. Sou sim, me chame de pai. Isso não demorou muito tempo. Foi o tempo suficiente até que ele tivesse a filha biológica dele, Luciene. Todos os brinquedos eram para Luciene. Todo carinho era para Luciene. A menina Dalvinha não tinha nem sequer uma bonequinha que fosse. Não podia brincar. Se ele chegasse em casa, a menina estivesse brincando, como diz, ela tomava uma pisa. A vida se passava no rio. Tudo era no rio. Lavava-se roupa no rio, lavava louça no rio, tomava banho no rio, pescava no rio. Um dia de domingo, após o almoço, a mãe virou para Dalvinha e para o Beto e falou assim, olha, vocês vão ao rio lavar a mamadeira da Luciene, mas vocês não tomem banho porque vocês acabaram de almoçar. Beto, vamos tomar banho? Mamãe falou que não era pra gente tomar banho. Olha, mas a gente faz assim, a gente não mergulha, a gente só entra com água até aqui. Eu vou segurar meu cabelo. Vocês tomaram banho, né? Não, tomamos não. Mas o cabelo de vocês está respingado. Dias depois, lá estava o Beto ardendo em febre, disenteria. E a mãe, tá vendo? Eu não falei que não era para você tomar banho. Cidade do interior, lá não tinha hospital. O hospital mais próximo era em Maceió. Não tinha ônibus, táxi, Uber, nada. Levaram o Beto para o hospital. Ele voltou. Uma semana depois que ele voltou do hospital, ele foi para o céu. A mãe, revoltada, triste porque tinha perdido mais um filho, culpou a menina. Tá vendo? Eu não falei para você não tomar banho, não dar banho no menino. Se você não tivesse tomado banho e dado nele, agora ele não teria morrido. Mas Deus deu uma sabedoria para aquela criança, que ela virou e falou assim, não foi por causa disso, mamãe, porque se fosse por causa disso, eu também tinha morrido, eu não morri, não senti nada. Ah, mas tudo na vida tem um lado bom, né? Agora a menina tinha uma roupinha novinha para ela vestir. Ela só usava trapos, porque eram vários irmãos, um ia passando para o outro, ia perdendo até chegar nela, até saco ela vestiu. Ai, mamãe, gostei. A senhora atingiu o saco. Rosinha, gostei, bonitinho. Agora ela tinha a roupa. Você é menino ou é menina? Eu sou menina. Mas por que você está vestida de menino? É porque meu irmãozinho morreu e agora eu uso a roupa dele. KKKKK, as crianças riam. Mas a menina não se incomodava. Era uma maneira dela ter o seu irmãozinho mais perto dela. Ela, com 5 anos, 6 anos, já ajudava as irmãs a amarrar a cana. Me ajuda aqui a amarrar a cana. Ah, eu não sei. Mas olha assim, ó, eu vou botar aqui a palha da cana e você vai colocando a cana. Você traz, tá bom, depois eu amarro. Tá bem. Como eu falei, a vida se passava no rio. Um dia a mãe foi lavar roupa e a menina foi junto. A menina não sabia nadar, mas essa menina é uma menina danada. Ela pegava um bambu e ia na água, batendo os pés. Quando estava mais muito fundo, que ela não conseguia parar, né, ela largava o bambu. E assim sucessivamente, pegava outro, Nesse dia, ela passou do ponto de largar o bambu. A correnteza arrastou-la e ela subia e descia. Ai, é muito ruim morrer afogada, gente. Deus é tão bom que justamente naquela hora mandou um anjo. Chegou a coleguinha dela vindo aquela situação. Inicialmente, a coleguinha achou que ela estivesse brincando. Quando a menina tenta falar, pedir socorro e não conseguia.
Quando ela viu que a menina tinha descido na curva do rio, que era um ponto muito alto e tinha uma barreira e a garotinha lá em cima, ela entendeu que a amiga estava morrendo. A mãe não sabia nadar e estava lavando roupa, ela ia assistir a filha morrer afogada. Quando a minha amiguinha vira para ir correndo em casa chamar a avó chegou naquele exato momento. Era aquela senhora católica cheia de saia, cheia de não sei o quê. Ela se jogou no rio e conseguiu salvar. E Deus ajudou aquela menina mais uma vez e ela se salvou. Com 8 anos, ela já era tia de 2 sobrinhos. A irmã mais velha virou para a mãe e falou assim: mãe, eu vou levá-la para me ajudar. Tá bom, mas desde que você coloque ela na escola, porque ela quer estudar. Tá bem. Ai, que felicidade! A menina vai para a escola. Uniforme, sainha, pisadinha, que gracinha. Sou filho de rico, ia para a escola. Primeiro dia de aula. Não tinha uniforme. Só tinha gente adulto, não tinha uma criança. B com A, ba. B com E, bé. Ba, bé, bi, bo, bu, bom. Lá, lé, li, ló, lulão, você. Ba, bé, bi, bo, bu, você. Ó, quando eu voltar para cá, você vai ter que saber. Separação de sílabas no primeiro dia de aula, primeira vez na vida que ela vai à aula. Ler a menina não sabia nem as letras, mas contar ela sabia. Ela olhou 6 letras. Ah, é só dividir de 2 em 2 que dá certo. A professora chega. Bora, lição. B com A, como é que faz? Ah, eu esqueci. De joelho, no caroço de milho. Assim foi o primeiro dia de aula da menina. Casamento também não deu certo com o padrasto, a mãe se separou. De tanto ir ao rio, tomar banho no rio, nadar no rio, lavar roupa no rio, lavar louça no rio, a menina não podia fazer outra coisa, né? Se não fosse vir para o Rio de Janeiro. Aqui, finalmente, ela foi a uma escola de verdade. Olha a carteira, uniforme, saia, que lindo, que lindo. Nossa, a menina já estava com 9 anos quando chegou no Rio. Com 10 é a primeira vez que chega na escola. Primeiro dia de aula. Ana, presente. Bia, presente. João, presente. Luana, presente. Maria Messias. Maria Messias. Maria Messias. Faltou. Segundo dia de aula, a mesma coisa. Ana, presente. João, presente. Luana, presente. Maria Messias. Maria Messias. Maria Messias. Garota, por que você não responde a chamada? Qual é seu nome? Meu nome é Dalvinha. Dalvinha? Mas não tem nenhuma Dalva aqui. Não tem nenhuma Maria Dalva, Dalva Maria, Dalva coisa nenhuma. Por acaso o seu nome não seria Maria Messias? Não sei, eu acho que é, talvez. Menina, a única que não respondeu a chamada foi você. O único nome também aqui que não respondeu foi Maria Messias. Você só pode ser Maria Messias. A menina não se chamava de Maria Messias, porque todo mundo chamou ela de Dalvinha. Nem os próprios parentes, os irmãos sabem que ela é Maria Messias. A menina, né, com 14 para 15 anos, isso começou a estudar com 10 anos. Na segunda série, a mãe já falou que ela tinha que parar de estudar. Minha filha, você tem que parar de estudar, porque é pobre. Só saber ler e escrever tá bom. Ah, mamãe, mas eu quero estudar. Não, mas você tem que trabalhar. Então a menina foi trabalhar em casa de família, mas desde que deixasse ela estudar. E para estudar, ela tinha que pedir ao vizinho para renovar a matrícula. Ai, será que dava, por favor, para a senhora renovar a matrícula? O vizinho, o irmão mais velho, com uns 14, 15 anos, ela começou a namorar. E a mãe falou, olha, você vai ter que casar. Porque é melhor casar, né? Vai que você se perde, vai ficar desonrada. E a mãe também, coitada, já estava doente, terminal de câncer. Ela achava que era bom para a filha ficar casada. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Ah, eu queria saber o que é que precisa para marcar o casamento. Ah, precisa certidão, nome dos padrinhos, preencher um protocolo. Tá bom.
Oi, boa tarde, boa tarde. A gente veio marcar o nosso casamento. A menina de sainha da escola, pensadinha, uniforme. Tá bom, pode me dar. Você só tem 15 anos? É, sim. Mas você não pode casar com 15 anos? Não, mas minha mãe assina. Pode o Papa assinar, mas você não pode casar. Com os 16 anos, a menina casou. Teve a filha. A coisa que ela mais tinha mais medo, mais pavor na vida era de ter um filho e não poder criar. Porque ela já tinha passado muita dificuldade. E a mãe sempre falou para as irmãs, olha só, filho eu crio, neto eu não crio. Quando a mãe saiu da roça e que foi para a cidade, uma das irmãs da menina foi mãe solteira. Na roça é mais fácil, né? Plantava-se tudo, não se pagava aluguel. Já na cidadezinha tinha que pagar aluguel, não tinha as coisas que plantava. E a mãe, infelizmente, fez a menina da uvinha dar o bebezinho, o sobrinho dela. Era o bonequinho dela, ela tinha 7 anos, mas ela cuidava do neném, fazia comida, cuidava da casa. E a mãe achou uma família lá, de posses, uma moça solteirona. E aí ela fez a menina da uvinha, olha, você vai lá, passa lá em frente da casa. Hein? Quando a moça vê e pedir para você pegar o bebê, você corre. E aí ela foi lá, passou uma vez, passava duas. Ela não tinha coragem de entregar o sobrinho dela. Era o bonequinho dela. E aí, como a mãe havia falado, a senhora pediu o bebê. A mãe do outro lado olhava e falava, corre. A menina correu chorando. E aí, por causa disso, ela tinha muito medo de ter filho. É mesmo acreditando ela engravidando. Quando ela engravidou, ela ficou muito preocupada, muito ansiosa, ficou em depressão e achava que ia morrer, não tinha mais graça a vida dela. Mas Deus falou para ela de uma maneira que ele não podia falar. Quando ela estava muito mal, que ela não tinha forças para cuidar da própria filha, porque ela não tinha ânimo, porque ela teve que sair do trabalho. Ela trabalhava de noite, quando ela ia trabalhar de noite e de manhã, de dia, cuidar da própria filha. E ela ficou muito mal. Um dia, ela ligou o rádio, se distraindo. E aí veio uma voz falou assim, você que está deitada nessa cama, desanimada, você fez um concurso e você vai ser chamada. Ela pensava assim, né, Maria, eu acho que você é chamada. E aquela voz insistia, você está falando que não é com você? É com você sim. E aí ela passou a observar que ele não falava no masculino. Ele, normalmente, quando a pessoa fala no genérico, a pessoa usa o masculino, mas ele não falava, você vai ser chamado. Ele falava assim, você vai ser chamada para o concurso. Isso era 24 de janeiro de 2001. No outro dia, era 25 de janeiro, o aniversário da Maria Messias. E aí, aquele homem no rádio, que ela não sabe se era locutor, se era pastor, quem era. Só sei que ele falou assim, amanhã vai chegar um telegrama. Ela continuava incrédula. No dia do aniversário dela, chega o carteiro, telegrama. Ela pensou assim, deve ser de Marcelo. Marcelo era o melhor amigo dela. Ele sempre lembra de mim, sempre manda um cartão, um carteiro. Quando ela abriu, era o telegrama chamando para o concurso. Ela pôde, acreditar como que Deus, até nos dias atuais, usa uma pessoa que ela não sabe o nome, não sabe direito quem era, para falar com ela naquele momento que ela estava pior, achando que, meu Deus, minha filha, eu vou passar necessidade, minha filha vai passar necessidade. Graças a Deus, ela criou a filha sozinha. O casamento não deu certo, ela se separou com a filha,
mas do fruto do casamento ela teve uma linda filha, né, que hoje faz relações internacionais. Essa é a minha história. Eu não tinha que se chamar Maria ou Messias ou Dalvinha, mas tinha que se chamar Maria, pagadora de promessas, porque a minha mãe sempre fez promessa para eu pagar. E ainda teve uma que eu esqueci de contar. Ela fez uma promessa quando eu estava já com 8 anos, que tinha voltado para a idade, que durante 1 ano eu iria me vestir de preto, em homenagem ao Padim, pai de Cícero. Então, durante 1 ano, eu usei preto, sábado, domingo, feriado, até na festa junina, que estava mundo colorido, estava eu vestida de preto, em homenagem ao Padim Cícero. Mas vocês não me perguntem, porque até eu não sei por que ela fez essa promessa até hoje. Então. Cuidado, Romeiro, pra não vacilar. Peça a força no seu grande caminhar. Romeiro que é Romeiro, faz a sua devoção, rezando o seu rosário em qualquer situação, ao Padim Cícero Romão. Aqueles cujo acervo nós recebemos, muitas vezes eles eram laureados, eram considerados as bibliotecas rei, né? Aqueles para quem numa cidade você dedica o livro que você edita, porque ele é a pessoa que representa, é o bibliófilo que representa a cultura na sua comunidade. Então essas dedicatórias também contam muito da história, uma história que é inaudita muitas vezes, né, que não é desconhecida do público em geral. Então estas dedicatórias para os acervos especiais que nós temos de juristas, muitas vezes vieram de autores da nossa literatura brasileira, estão ali expostos. Então isso tudo é a Clarice que vem cuidando desse acervo, fazendo todo o tratamento especial que esses livros também exigem para que a gente possa manter preservada essa memória. Mas nada como ter essa junção entre passado, presente e o olhar para o futuro. Isso, um dos livros distribuídos foi até o de 2050, como as crianças pensam no Rio de Janeiro, né, em 2050. E aqui a gente traz a força jovem, né, para contar como é a força, essa força produzindo literatura. Muito bem-vindos. Obrigado. Bruno e Rafael, é uma alegria imensa que vocês tragam também a experiência de vocês aqui nesse dia. Obrigado. Quem vai querer começar a contar assim, as suas inspirações literárias? Qual é o processo criativo de vocês? Vocês fazem algum ritual para poder escrever? Como que é isso? Começar? Primeiras damas. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos os que estão aqui presentes hoje para conversar com a gente sobre literatura. Queria agradecer também ao convite do Centro de Estudos e da Arícia. Acho que eu posso falar também pelo Rafael nisso. A gente sentiu que foi um sonho realizado, foi um sonho muito grande a gente poder participar da Bienal. E cada convite que a gente recebe aqui, a gente recebe com muito carinho, com muita gratidão, porque a gente pode compartilhar a nossa paixão pela escrita. A gente espera que vocês também se sintam motivados e inspirados a produzirem, a lerem, a entrarem em contato com a literatura. A pergunta era sobre o processo de escrita, né? É isso. Ah, tá. Eu acho que eu comecei a escrever muito por conta do amor que eu tinha pela leitura. Foi uma coisa que surgiu na minha infância. Eu escutava muitas histórias, eu sempre gostei de escutar histórias. Toda criança começa vendo filme, normalmente da Disney, começa vendo desenho animado, e a gente se apaixona por narrativas. É muito do ser humano, da nossa essência, a gente se estruturar a partir de narrativas. Então, a gente cria relacionamento por meio da narrativa. A gente pede para o pai ou para a mãe ler uma história, contar uma história antes de dormir. Quando a gente se relaciona com o outro, a gente conta a história da nossa vida e a gente ouve a história do outro. Então, acho que isso é muito natural. E quanto mais eu lia, mais eu queria escrever. Mais eu me identificava e eu me colocava numa posição
de fazer nascer em mim empatia, porque a literatura ela traz isso, essa possibilidade de se colocar no lugar do outro, de viver uma vida que você não conhece, de conhecer lugares, ainda que imaginários, que são diferentes do que você ocupa no dia de hoje. Então eu comecei a escrever bem naturalmente por conta desse meu amor pela literatura. Eu comecei, obviamente, lendo livros infantis, e depois eu comecei a ler Harry Potter, que foi a introdução de muitos para uma literatura mais infanto-juvenil. E eu me lembro que eu estava esperando o 4º livro do Harry Potter sair, e ele ainda não tinha saído. Aí meu primo me emprestou O Hobbit, e aí depois eu comecei a ler O Senhor dos Anéis, que era um pouco mais complexo, era bem mais complexo. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui descobrindo quais gêneros eu gostava, de quais estilos literários eu não gostava tanto. Eu já ouvi até de uma quantidade significativa de pessoas, quando eu falo muito sobre livros, tem algumas pessoas que me respondem, eu não gosto de ler. E eu acho que isso se deve muito à experiência de, às vezes, você ter na escola uma literatura obrigatória, que na maioria das vezes é um clássico, e a criança ou aquele adolescente, ele não se identifica tanto com aquele estilo literário, e tudo que é compulsório costuma ser objeto de uma resistência maior. Mas é como se fosse para mim equivalente falar, não gosto de comida ou não gosto de música. Você vai encontrar uma comida da qual você goste, você vai encontrar uma música que seja o estilo que você aprecia. Se eu só escutasse, assim, respeitosamente, cada um tem suas preferências, eu não curto muito sertanejo. Se eu só escutasse música sertaneja e falasse, a música é sertaneja, eu ia falar, não gosto de música. Mas eu gosto de vários outros estilos. Eu acho que a literatura tem um monte de estilo. Às vezes você não gosta tanto de clássicos, mas você vai gostar de uma literatura contemporânea, você vai gostar de um livro de horror, você vai gostar de um livro de suspense. Você consegue um catálogo tão grande de escritores de outros países, nacionalidades, de gêneros diferentes, que você consegue encontrar um lugar de pertencimento dentro da literatura. Eu comecei a escrever quando eu tinha 8 anos, que foi quando eu escrevi meu primeiro poema. Eu escrevi... Aí depois eu fui falar com o diretor da minha escola, e eu falei que eu tinha decidido que eu seria uma escritora, e aí eu pedi que ele publicasse o poema no livro, que publicação é muito importante começar cedo também. Aí eu pedi que ele publicasse no jornal da escola, e ele aceitou. Eu comecei a declamar os meus poemas nas cerimônias escolares, e eu me senti muito acolhida, entusiasmada no cenário escolar, porque as pessoas me motivaram muito a compartilhar as histórias, os poemas que eu redigia. E aí depois eu comecei a escrever meu primeiro livro, que se chama Lítio, quando eu tinha 16 anos. Eu estava na Faculdade de Direito da UF, e eu comecei a conciliar a leitura com a Faculdade de Direito e a escrita desse primeiro livro, que foi o mais difícil porque eu não tinha experiência do que era escrever uma obra inteira. E eu não sei se o Rafael sentiu isso, mas no começo a gente se cobra muito, porque a gente passou tanto tempo lendo aquelas obras que levaram tantos anos e que são tão elaboradas e tão bem escritas, que a gente fica querendo ser igual, escrever num calibre igual aquele. E eu me lembro que isso foi a minha maior dificuldade no começo, porque eu tinha essa tendência a escrever enquanto eu editava, enquanto eu me criticava. E é como se fosse, principalmente para mim, foi como dar um tiro no escuro, porque eu não tinha feito nenhum curso de escrita, eu não tinha cursado com uma professora falando, é assim que você escreve uma estrutura, uma narrativa, é isso aqui que seu personagem tem que ter, as cenas. Foi uma coisa que eu fui fazendo bem instintivamente. E agora eu acho que eu olho para trás, eu sempre penso assim, eu poderia ter feito tanta coisa diferente, eu poderia ter feito tanta coisa melhor, mas também é um romance de formação. E eu acho que eu escrevi isso porque eu tinha 16, eu escrevi até os 21, então eu estava nessa etapa de formação da minha personalidade, de encontrar quem eu era. E aí esse foi meu primeiro livro, o Lítio, que tem a versão física. O segundo livro que eu escrevi foi um livro de poesias, porque eu comecei escrevendo poesias e eu queria resgatar isso, que se chama Meu Coração é uma Fábrica de Arritmias Sentimentais. O Lítio eu publiquei pela Giostre, e esse eu publiquei pela Autografia. E esse livro, O Meu Coração é uma Fábrica de Arritmias Sentimentais, são poemas que eu escrevi também durante a minha transição entre a adolescência e a juventude, e eu categorizei esses poemas de acordo com as estações do ano. Então, os poemas do inverno são poemas mais sobre solidão, sobre sofrimento, os poemas do verão são mais intensos. Eu quis fazer da estação do ano
também para representar simbolicamente o processo de amadurecimento. Porque quando a gente passa pelas estações da Mas vida... você estava amando, teu coração estava com disritmia por conta de algum amor? Eu tenho... Não. Não. É porque eu tenho a mania de colocar uns títulos um pouco médicos, mas isso não é intencional. Acabou acontecendo. Não, mas podia ser, né? Tava com umas palpitações. Não, foi mais assim... É porque eu quis a sensação de arritmia porque eu sentia que eu estava passando por altos e E baixos. são várias estações e Sim. cada estação, então... Que eu tava... Meus sentimentos na Ia época mostrar um oscilavam ritmo. muito. Também muito da adolescente, sentia as coisas muito intensamente. Assim, tudo é o... Nossa, isso aqui é o fim do mundo, ser mais dramática. E aí, esse foi o meu segundo livro. Aí, eu escrevi durante um tempo numa coluna chamada Prosa pro Café, no jornal Folha do Rio de Janeiro. E aí, depois eu escrevi meu terceiro livro, chamado Morfina. Esse eu escrevi para um concurso literário. É um romance, eu queria começar a me aventurar um pouquinho pelo gênero da fantasia. Então é um romance, mas também tem umas pitadas de fantasia. Eu ainda quero um dia escrever uma série de livros de fantasia mesmo. É só plenamente fantasia. Esse é o meu terceiro livro. Meu quarto livro foi Panaceia, que é um livro que eu escrevi durante a pandemia para um concurso literário. E esse livro ele fala sobre como seria uma nova pandemia em 2080 e eu abordo o relacionamento de uma avó com a neta. Só que nessa pandemia, também tem um aspecto meio de fantasia, né? Criaram uma pílula chamada Smile, que deixa você numa felicidade imperturbável. Então esse foi o jeito psicológico com o qual lidaram com uma nova pandemia, para você não passar pelo sofrimento. E aí eu abordo principalmente essa questão moral de até que ponto o sofrimento não é uma coisa da qual a gente deve necessariamente escapar, mas é uma coisa que a gente também deve abraçar, porque eu acho que a gente aprende muito mais, não que a gente deva amar o sofrimento, uma postura assim, masoquista, mas eu acho que a gente aprende muito mais, a gente não valoriza tanto o papel educativo que períodos de sofrimento e de dor possuem nas nossas vidas como ferramentas para transformar a gente no que a gente nasceu para ser, na nossa verdadeira identidade. Esse foi o Panaceia, eu também escrevi para o concurso literário. E meu quinto livro, claramente não mostrando que eu sou de humanas, eu tenho que contar agora. Meu quinto livro foi um livro infantil chamado As Aventuras de Luna. E é sobre uma menina chamada Luna, que ela é muito criativa, uma criança que tem muita imaginação e ela se mete em muitas confusões por conta disso. Baseado em fatos da minha infância, porque eu sempre gostava de imaginar e contar histórias. E agora eu estou terminando meu sexto livro, que é um livro de contos chamado Finitudes. E eu organizei esse livro, assim, são contos sobre diferentes temas, mas todos eles versam sobre coisas que perecem, coisas que são finitas, que findam. Então são contos sobre perder a beleza, perder a paciência, perder a sanidade, tudo que a gente perde ao longo da vida. E até contos assim de humor também sobre perder coisas materiais, sobre perder as chaves, ou perder tempo numa ligação com uma operadora telefônica. Também baseado em vivências que eu tive com operadores de telefonia. E meu processo, assim, de que eu escrevo livros de diferentes gêneros porque eu estou no começo. A gente ainda está... Tô falando da gente, eu tô incluindo, mas eu acho que o começo da trajetória da escrita é sempre a gente tentando encontrar a nossa voz, porque a gente recebe tantas influências do que a gente gosta de ler, que às vezes essas influências elas são tão perceptíveis que é difícil a gente encontrar a nossa voz narrativa, uma coisa que leva tempo até a gente encontrar e solidificar isso. E eu gosto de experimentar com diferentes gêneros para ver qual que é aquilo que eu vou ter mais facilidade para escrever, com o que eu vou me divertir mais. Eu também sou uma pessoa que fica entediada facilmente. Qual que te diverte mais? Eu estou gostando muito da experiência de escrever contos. Contos, né? Porque tem sido... Eu não tinha... Antes eu não escrevia contos, é uma coisa que eu comecei a fazer. Não dá tempo de ficar entediado no conto, não, você né? muda rápido de um ponto para o outro. Você explora a ideia e você já vai para outra ideia que nasceu. E meu processo assim, de escrita é quando dá tempo, que também é uma coisa que acho que é uma dificuldade que a gente tem agora conciliando com a procuradoria e também com tudo que a gente tem que fazer na vida pessoal. É uma dificuldade não só de escrever, como de ler também, porque a gente sente que falta tempo pra gente conciliar tudo. Mas eu sempre acho que quando você
se empenha e se dedica a alguma área da sua vida, você faz aparecer um tempinho para aquilo, mesmo que seja pouco. Então, eu sempre ando com um livro na bolsa ou no celular, agora no Kindle. Então, quando estou no consultório esperando ser atendida por um médico, tenho 20 minutos ali, pelo menos, nos quais eu consigo ler um pouquinho. Final de semana, eu costumo escrever, acordo um pouquinho mais cedo para poder avançar nos livros. E é isso, é uma coisa bem instintiva, eu acho que flui naturalmente. E não é tão organizado, é mais quando aparece um tempinho a gente escreve. E a gente aproveita toda a oportunidade que a gente tem. Porque é muito divertido dar asas à imaginação. Você pode sair um pouco da realidade do agora. Quando você lê e quando você escreve, você sai um pouco de quem você é agora e você consegue ter uma pausa, um descanso, até de você mesmo, para ter outras experiências e viver outras aventuras. Eu já falei demais, eu vou passar agora a vez. Bom, falar depois da Bruna é sempre um desafio, né? Um desafio que claramente vai ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em algum momento. Mas queria agradecer o convite, Arícia, dizer que é um prazer estar aqui com a Bruna, com a Clarice, todos vocês. Como a Bruna falou, é um orgulho imenso a gente estar aqui na Procuradoria, e como esteve na Bienal, representando a Procuradoria, falando um pouco das nossas paixões, né? Eu costumo dizer que eu sou um leitor às avessas, porque, na verdade, eu comecei me apaixonando pelo cinema. Meu pai, quando eu era bem pequenininho, ele, muito antes de existir Netflix, né, na época das locadoras, ele montou uma locadora dentro de casa, e aí era disque vídeo. Aí ligava, ele entregava no domicílio, buscava, a pessoa pegava lá. Então eu cresci com aqueles títulos, né, com aquelas épocas de fita, né, em casa, VHS, denunciando a minha idade aqui. Ela falou jovens, né, mas não tá enganado. Aí eu cresci apaixonado por narrativas, como a Bruna falou. E comecei a me interessar pelos livros para aprimorar a minha escrita. Eu já escrevi peças de teatro para a igreja, já escrevi roteiro de filme, de longa, de curta. Já participei de concursos de roteiros, né, no Brasil, no exterior, né? Tive alguns prêmios também. E escrevi o meu primeiro livro de ficção, o Reféns, quando eu acabei de me formar na Faculdade de Direito. Tinha passado no concurso para analista da PGE e estava esperando ser chamado. E mandava currículo, não conseguia ser chamado em nenhum escritório, estava na fila ali esperando para ser chamado. E um amigo falou: você não queria ser escritor? Por que você não aproveita e começa a escrever? Aí eu, tá bom, boa ideia. Né? Aproveitei meu tempo livre, estava disponível ali e comecei a escrever. Depois fui chamado pela PGE e continuei escrevendo depois que estava lá, consegui concluir o livro. E basicamente o meu processo de escrita, ele envolve muito daquela centelha de criatividade que surge assim, uma ideia de repente, né? Aí eu pego e muita coisa da vida pessoal. Eu cresci, não sei quantos de vocês aqui conhecem, né? Como aquele personagem Fantástico Mundo de Bob, né? Qualquer coisa virava uma grande aventura na imaginação. E eu começava a transportar isso para as histórias, né? Até que algumas coisas da vida foram também sendo incorporadas à literatura. Por exemplo, como eu falei, nessa época eu estava preso esperando ser chamado num concurso, né? E aí eu escrevi uma história sobre um grupo de pessoas que estão presas num lugar, né? Esperando serem salvas, né? E elas começam a descobrir laços entre elas e como elas podem se ajudar e passar por todo aquele processo, né? De uma forma que não importa apenas estar do outro lado, mas como você vai chegar do outro lado. Foi essa basicamente a trama do meu livro Reféns. E Uma Sentença para Dante, a inspiração surgiu na época que estava muito em voga a Lava Jato, aquela coisa de vamos punir, vamos procurar e tal. E eu pensei, e se uma promotora de justiça tivesse dúvidas sobre o réu, de um caso que aparentemente fosse muito simples, mas ela, apesar de ser uma pessoa idealista e acreditar que ela tem que fazer justiça, punir, etc., ela ficasse na dúvida se ela abria mão de uma vitória fácil em busca da verdade, né? E descobrir qual seria o preço de ir atrás dessa verdade. E essa foi a inspiração para Uma Sentença para Dante. O meu processo de escrita é assim, ele vem com
com uma inspiração de um filme ou de uma coisa da vida real, e eu tento colocar aquilo no papel. E até pouco tempo atrás eu estava conseguindo até ser disciplinado de manter sempre um horáriozinho, escrever, colocar alguma coisa ali para aprimorando, né, a escrita, a ferramenta, mas também, né, nem sempre a gente consegue, enfim, trabalho, filhos, essas coisas, você fica meio sem tempo. Mas a paixão pela literatura, pelos livros, pelas bibliotecas, surgiu ao contrário da minha vida, né? Foi para aprimorar a escrita que eu acabei me apaixonando pela literatura. E é um caminho sem volta, né? É um vício saudável, um vício muito bom, que a gente tem que cultivar sempre para as pessoas. E esse espaço aqui é como se vocês estivessem, na verdade, num túnel do tempo, numa máquina do tempo. O livro, ele é como se fosse um rádio que uma pessoa que viveu há 100 anos, há 1000 anos, 2000 anos, ela fala com você diretamente, através das suas próprias palavras. É uma coisa muito mágica e muito apaixonante. Não existe um livro que você vá ler e você, depois de terminar, você não saia melhor do que quando você começou a ler. E é isso, meu processo é esse, é simples assim. Na Bienal você contou um pouquinho mais da história do Dante. Conta um pouquinho mais da história do Dante, que deixou todo mundo assim Tá com bom. né? Agora todo mundo vai vir em círculo do livro, vai ler, mas ele deu já assim algumas pistas, né, de que o suspense era um suspense que valia a pena. Tá bom. Esse livro, Uma Sentença para Dante, ele tem como protagonista a promotora Mirella Falcão. Como eu disse, uma mulher muito idealista, né, que acredita na justiça, em fazer justiça, persegue a todo custo, né, a vitória nos seus casos. E ela recebe o caso de um juiz que foi assassinado na porta do tribunal, um processo que gerou uma certa notoriedade, né, pelo fato de ser um magistrado na porta da casa ali da justiça, que ele é assassinado, ou supostamente assassinado, por um mendigo que foi preso ali em flagrante, com a faca na mão, né, sobre o corpo do juiz, e ela é chamada para acusá-lo nesse processo, e ela está convicta de que é um caso fácil e que, flagrante, né, ele com certeza é o culpado, viciado, até que ela recebe uma carta misteriosa, escrita com sangue, de alguém que diz ser o verdadeiro assassino, e que diz que ela tem que abrir mão do caso, senão ela e outras pessoas serão as próximas vítimas. E a partir daí, então, ela decide investigar por conta própria. O inquérito já tinha terminado, policial, e ela decide, junto com o assistente de acusação, descobrir se aquela carta ali é uma verdade, assim, se alguém é um blefe, né? Se alguém inventando aquilo, tentando aprontar com ela e tudo, estragar o julgamento, ou se na verdade ela está atrás perseguindo ali um réu que na verdade é um inocente. E ela começa a se envolver nessa investigação, passa por algumas situações, alguns perigos. Não vou dar spoiler, né? Mas é um suspense. Quem tem gente aqui que já leu, já disse que terminou em 2 dias, né, Marina? Mas... E bom, é isso, a trama é essa, é um suspense. Nós temos vários escritores brasileiros que também eram servidores públicos, né? Viveram essa rotina do trabalho, né? na administração pública e também da produção literária. O que uma inspira a outra? Como é que vocês veem essa produção, tanto jurídica, o advogado também tem que escrever muito, e a produção literária? Qual é a relação de vocês com essa dualidade? Eu acho que a gente pensa muito em caixinhas, naturalmente. E isso vem, eu acho que sempre da nossa formação. A gente não estuda matérias de forma integrada, a gente estuda matérias de forma separada desde o começo da nossa experiência letiva. Então a gente tem matemática, física, química, português, literatura. E a gente vai para a faculdade, a gente, claro, a gente tem matérias que tem uma proposta mais interdisciplinar, mas a gente vai para uma faculdade de direito e a gente estuda direito, a gente cursa direito civil, direito administrativo, internacional. Então acho que é difícil a gente, não é nem difícil, é que nós não somos estimulados a raciocinar de uma forma integrativa. Eu acho que quando a gente vem para a PGM, a gente começou a nossa experiência profissional
os casos concretos, eles apresentam vários temas diferentes. Então, a gente não vê... Quando a gente estuda para o concurso, a gente estuda direito civil, direito administrativo, mas quando a gente vê a vida real, a gente vai fazer uma contestação, a gente vai recorrer, a gente pincela coisas do direito civil, coisas do direito administrativo, do direito constitucional, a gente vê de uma forma mais integrada. Eu acho que a mesma coisa acontece com direito e literatura. Eu não tive uma disciplina que analisasse essa interdisciplinariedade na faculdade. E aí, quando eu fiz a minha monografia da EMERGE, porque eu fiz a pós-graduação na Escola de Magistratura, a minha monografia era jurídica, mas ela foi inspirada, eu estou até tentando transformar num livro jurídico, que eu tenho que atualizar, tá antiga, mas ela foi inspirada numa briga literária entre o Hemingway e o Faulkner. Porque o Hemingway, ele é um escritor... Os dois são clássicos, os dois ganharam o Prêmio Nobel da Literatura, então os dois são muito bons, né? Só que eles tinham uma visão muito dissidente do qual era o papel da linguagem na literatura. O Hemingway, quando você pega um livro do Hemingway, eu sugiro o Velho Mar, que é um ótimo livro, ele escreve de uma forma bem crua. Ele tira adjetivos que ele considera dispensáveis, ele foca nos substantivos, ele tira muito moduladores, advérbios. Então, a escrita dele é como se fosse a ponta de um iceberg e você tem que aprender o significado do que ele está colocando nas entrelinhas embaixo do texto. Era a visão que ele tinha. Ele acreditava que você comunicava mais emoção e de uma forma mais honesta quando você se comunicava de uma forma mais simples. E é difícil você se comunicar de uma forma... É mais difícil você se comunicar de uma forma simples do que de uma forma prolixa. Então, isso exigia muito dele. O Faulkner, ele tinha uma visão totalmente diferente. Em O Som e a Fúria, ele vai e volta no tempo, tem personagens com o mesmo nome que não são o mesmo personagem. Você tem que trabalhar para você entender o que ele estava querendo dizer com aquela obra. Você tem que trabalhar para conseguir acompanhar o ritmo daquele romance. E ele achava que o papel da literatura era fazer com que você tivesse que trabalhar pela compreensão, com que você tivesse que recorrer ao dicionário. Então, ele usava uma linguagem rebuscada. E ele achava que era isso. E aí, o Faulkner criticou muito o Hemingway publicamente. Eles tinham uma dissidência assim, notória, falando que nenhum livro do Hemingway fez alguma pessoa abrir o dicionário. Então, essa era a crítica, como se fosse a pequena farpa que ele soltou. E aí, o Hemingway, ele respondeu, segundo a reza a lenda, né? Mas eu acho que isso também tem comprovado. Ele respondeu, pobre Faulkner, ele acha que grandes emoções são provenientes de se abrir um dicionário. Então, eles tinham uma visão, na própria literatura, eles tinham uma visão bem diferente sobre o uso da linguagem. Aí, quando eu soube dessa briga, porque eu adoro pesquisar sobre discussões literárias, sobre o passado dos escritores, ver como é que isso influenciou a obra deles, eu soube dessa discussão que eles tiveram e eu pensei assim, como é que eu trago isso para o direito? Como é que eu deixo de ver o direito só na caixinha jurídica e passo a integrar com as outras coisas que eu leio e que eu estudo? E eu pensei assim, qual é o papel do juiz quando ele prolata, no juiz ou de um desembargadora, quando prolata uma decisão? A linguagem jurídica, ela tem quem como destinatário? Porque a gente pensa no primeiro momento que o destinatário daquela decisão são os advogados que estão atuando no caso, o Ministério Público, a Defensoria. Só que, na verdade, o destinatário daquela decisão é a coletividade. Se as decisões jurídicas elas fossem redigidas de uma forma mais simples e clara, elas seriam uma forma de comunicação muito efetiva com a sociedade para que a sociedade conhecesse os seus direitos. Quando você pega uma decisão, sai numa notícia, um trecho da decisão que é cheio de expressões em latim, expressões estrangeiras, com a linguagem toda intrincada, a pessoa que é destinatária daquele direito, muitas vezes ela não tem a formação necessária para entender. Então, eu peguei essa discussão literária e eu usei para escrever a minha monografia jurídica. Eu acho que tem muitas considerações que a literatura tem, que a filosofia traz, que a gente pode e deve usar no meio jurídico. Ainda é uma coisa que eu quero trabalhar mais nas minhas peças. Você ficou do lado do Hemingway. Sim, eu gosto mais. Mas assim, tudo bem, não vou falar com total imparcialidade, mas acho que é diferente, né? É uma importação que a gente traz da literatura, mas a gente pensar em instrumentos jurídicos num diálogo maior com sociologia, com antropologia, com filosofia, porque senão a gente fica, e é natural no direito, a gente cresce estigmatizado e limitado a caixinhas. E quando a gente se especializa, eu sou especialista nisso, nessa área jurídica. Mas não, a gente tem que aprender a ver as coisas como um todo. Muito bom, muito bom.
curioso, né, que a partir de um determinado momento, devido a essa, como se fosse essa separação entre o que é literário e o que é jurídico. Porque se a gente vê na história, os grandes escritores do passado, pega a biografia deles, era romancista e advogado, romancista e professor, filósofo, advogado, jurista e escritor, né? O Victor Hugo dizia que ele escrevia os livros dele com o Código Civil aberto do lado, né? Você tem Lígia Fagundes Telles, né, que era antes do Baile Verde. Ela era procuradora do Estado de São Paulo, do Instituto de Previdência de São Paulo, né? Essa dissociação, ela não existe entre direito e literatura. Um está intrincado com o outro. Nossas petições são cheias de narrativas, né, dos fatos. Narrativas. E até mesmo grandes ideias do direito foram comunicadas no passado através de narrativas, né? Se você pegar as peças gregas que falavam sobre democracia, dignidade humana, contraditório, ampla defesa, essas coisas surgiram lá na Grécia milhares de anos atrás como teatro. E hoje em dia esses exemplos se incorporaram de maneira tão profunda na sociedade que foram positivados, viraram conceitos jurídicos, né, incorporados nas diversas constituições. Essa divisão, na verdade, não deveria ter sido perdida. Em algum momento foi, talvez pelas especializações, aquela coisa cada vez mais ramificada do direito. Mas essa não é uma separação que deveria existir. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Hoje a gente está comemorando o Dia Nacional da Biblioteca. E eu queria saber se tem uma biblioteca na memória de vocês especial, assim, que ficou guardado, a lembrança boa. A biblioteca é pequenininha, lá da Tijuca. E ela é, assim, maravilhosa. Achava livros ali que eu não encontrava em lugar nenhum. E super acessível ali no coração da Praça Sans Pena. Que infelizmente é uma biblioteca que, assim, dói no coração de que ela não é tão divulgada. Assim, deveria ser mais divulgada, mas é um lugarzinho mágico ali. Sim, lugarzinho mágico ali. Ainda existe. Eu não sei como é que está o funcionamento dela, porque na pandemia ela fechou. E aí no outro dia eu passei na porta, vi que ela estava já aberta de novo. Mas é um lugarzinho maravilhoso. Pequenininho assim, pertinho atrás da Praça Sans Pena. Quem tiver a oportunidade de ir. O nome dela agora eu não estou recordando. Ela fica naquela ruazinha, acho que é Rua Guapiara, ali atrás da Praça Sans Pena. Tem a Soares da Costa, aí tem uma esquininha assim, ele é logo depois. E você, Bruna? Os dois. Esse amor pela leitura vem do exemplo dos pais, vem do estímulo da escola, ou é de vocês? Veio de casa? No meu caso, meu pai e minha mãe não são tão fãs de literatura. Veio muito de... Comecei lendo livros infantis, só que meus pais sempre estimularam muito. Mesmo não tendo sido seguindo exatamente o exemplo deles, toda vez que eu pedia um livro, eles me davam. Eles nunca recusaram isso. Então eles fomentaram e eu tinha, na verdade, o meu padrinho literário, que é um amigo do meu pai. Tinha uma biblioteca enorme na casa dele, acho que ainda tem, tipo Pepete. E eu considerava ele meu padrinho literário, porque meu pai conversou com ele sobre o meu fascínio pela leitura e ele me dava vários livros de presente, fazia uma dedicatória, ele colocava as anotações dele, o que ele achava de diversos trechos nos livros, depois ele me dava e despertou em mim o hábito de fazer a mesma coisa. Então eu gosto de comprar o livro e anotar os meus pensamentos, as minhas observações. E foi assim, não foi uma coisa que nem foi imposta pelos meus pais, mas que eles acabaram estimulando isso que aconteceu comigo. Mas eu acho, assim, eu tenho zero experiência com maternidade ainda, mas eu acho que as crianças seguem muito o exemplo. Então quando você obriga uma criança a fazer uma coisa, você vai despertar um instinto de resistência. Mas eu acho que quando uma criança, ela vê o pai ou a mãe ler constantemente, a criança ela tem esse impulso de querer imitar os pais. Então acho que é uma forma muito fácil de estimular as crianças a gostarem da leitura. Em vez de empurrar um livro goela abaixo delas, que elas vejam que você tem um contato contínuo com a leitura, porque isso vai despertar naturalmente nelas o desejo de ler. O meu caçula foi quando ele pega meu Kindle. Tem livro pra criança aqui, papai? Não, calma aí. Esses livros aí são livros mais de adulto, suspense, policial. Mas vou começar a baixar uns livros no Kindle pra ele também, porque ele já tá vendo. Toda hora me vê ali pegando o Kindle, aí já quer mexer também. Isso é o que ela falou.
Começa a despertar o exemplo. A minha mãe gosta muito de ler, tem muitos livros, mas é engraçado, eu não me sinto influenciado pelo hábito dela, mas, como eu falei, pelos filmes que meus pais tinham em casa, que me levaram a escrever e tudo, eu acho que talvez hoje eu esteja introduzindo o hábito de ler ficção em casa, até para minha mãe também, porque ela não é um gênero que ela curtia muito de ler, mas eu acho que o caminho está sendo um pouco talvez inverso. Posso fazer uma pergunta? Pode. É uma curiosidade só, né? E isso, se vocês puderem classificar dessa forma como eu perguntar ou não, só de curiosidade mesmo, gostaria que vocês colocassem quais são os 3 autores brasileiros nacionais que vocês mais gostam, admiram. Quer começar? Vamos fazer um de cada vez. Tá bom. Machado de Assis. A gente ganha tempo pra Tá. pensar. Machado de Assis. Machado de Assis. Machado de Assis é imbatível, é o Machado, né? É mágico. Ele é demais, ele é incrível. Tem o livrinho dele, Contos Escolhidos. Ele na escola nunca esquecia aquele livro. Fantástico, recomendo. Contos Escolhidos. É o melhor livro de contos que tem, na minha opinião. Muito bom, excelente. Agora passo a bola para você. Eu gosto na poesia do Mário Quintana. Eu acho que é meu poeta favorito. Eu comecei a ler poesia brasileira na adolescente, né? Eu estava naquela fase. Aí eu comecei lendo muito Augusto dos Anjos, que é aquela poesia bem sombria, sabe? É aquela coisa bem sombria. Mas aí depois, com o tempo, conforme eu fui lendo mais, eu me apaixonei muito pela poesia do Mário Quintana. Acho que ele é um poeta incrível, sensacional. O outro também que eu pensei também... Na verdade, eu pensei em 3 poetas, porque eu gosto muito de poesia. Mas o Mário Quintana eu recomendo muito. Tem um livro dele, acho que é Relógio do Tempo, que é muito bom. E eu acho, assim, ele não foi aceito na Academia Brasileira de Letras, e até hoje eu levo isso pro lado pessoal, assim, acho que é uma das grandes atrocidades cometidas por esse país. Lígia Fagundes Telles. Ela é uma grande escritora e com uma prosa bem sucinta, cortante, assim, estilo do Hemingway, que escolhe as palavras precisas para passar o sentimento ali e é imbatível. O outro livro de contos também, que eu falei aqui dela, Antes do Baile Verde, é um negócio que você não consegue parar de ler. Muito bom também, muito bom. Eu gosto também muito do Carlos Drummond. A antologia poética dele também é muito, muito bonita. É um dos meus favoritos. E a outra, já vou até adiantar, o terceiro, também é na poesia, é a Hilda, eu nunca sei se pronuncia, Hilst. A Hilda Hilst, também eu li Baladas, e foi um livro dela que eu achei muito lindo. As poesias dela também são riquíssimas, e eu recomendo bastante. Lima Barreto. Uma ironia fina ali também, crítica social, certeiro e super criativo. Eu vou guardar. Eu tenho uma pergunta também. Claro. O Rafa falou aqui o livro que você consegue falar com quem já morreu, né? Com quem já escreveu, já morreu, que já viveu antes da gente. Mas o livro, ele também é um transporte, né, de mensagens. Porque você, quando vai dar um livro de presente para alguém, você faz uma dedicatória. O que vocês acham do livro de vocês, da narrativa de vocês, servir também para isso? Para transportar uma mensagem de alguém que presenteia o outro? Eu acho que toda obra, todo artista, na verdade, qualquer obra que ele cria, ele está presenteando um pouco dele para qualquer pessoa, né? Seja uma pintura, no teatro, um ator, como a gente viu aqui, brilhante performance. A Globo está perdendo talento. O livro também não é diferente. Toda obra é um presente do artista, do coração dele para uma outra pessoa. Então, de certa forma, o livro ele é um presente em si mesmo. Ele é uma carta de amor de alguém para outra pessoa. Gente, para encerrar, eu queria que vocês dessem um conselho para quem está querendo começar aí a se aventurar na escrita. O que você acha que eles deveriam fazer? Boa, Clarice. Eu acho que o maior conselho que eu daria para quem está começando a escrever é
não ter receio. Se colocar nessa... Porque escrever, como o Rafael falou, quando você compartilha um pedaço de você se coloca numa posição de muita vulnerabilidade. Porque é vulnerabilidade você deixar que a outra pessoa te conheça. Você compartilhar uma parte de você com o outro. E isso causa, às vezes, até uma tendência a gente a querer compartilhar menos. Mas eu acho que existe um poder muito grande em a gente conversar e compartilhar nossa vulnerabilidade com os outros. Porque a gente se fecha muito nas ilhas de quem nós somos. E a gente só ganha com um diálogo. Então, para quem estiver começando a escrever, não ter medo de não ser tão bom quanto as pessoas que você lê, não ter medo de que não está bom o suficiente. Eu acho que isso é um conselho que a gente consegue aproveitar em todas as áreas da vida. Toda vez que a gente vai iniciar uma forma de expressão artística, profissional, a gente tem um receio de não estar à altura, a gente se cobra muito, ou a gente não quer compartilhar tanto da nossa experiência. Mas eu acho que essa é a minha maior dica, assim, é não ter medo de usar a sua voz e de compartilhar um pedaço de você, ou compartilhar um pedaço das coisas que você acredita, do que te apaixona, porque é muito fácil a gente tentar suprimir o nosso próprio poder de manifestação e de voz. Eu diria para você, primeiro, escrever para você mesmo, sem se preocupar que outra pessoa vai ler, como vai ser recebido, como a Bruna falou. Escreve para você, ainda que depois você pegue, rasgue aquilo, jogue fora, mas escreva. Escreva para você e leia bastante, porque é assim que você vai incorporar palavras e estruturas e formas de aprender a se comunicar, né, através da literatura. Mas não se preocupe em escrever para alguém, escreva para você. Antes de fechar esse bloco aqui da nossa programação, da nossa super programação, da nossa tarde na biblioteca, eu vou aproveitar o ensejo de que você falou do Mário Quintana e vou apresentar aqui o resultado do nosso concurso de frasistas, né? Quais seriam as frases que iriam para o nosso marcador de livros PGM SES Biblioteca. Marcador esse está lá, olha, caprichamos aqui nas estantes e o Pedro caprichou lá no design. Bom, entre aquelas frases que já estavam prontas, ganhou o Mário Quintana. O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e, ao mesmo tempo, acompanhado. Então, esse vai para a Bruna, que acabou de falar que ele é um dos prediletos dela. Cuidem com muito carinho dos nossos marcadores de livros. Agora, tivemos empate. Temos grandes frasistas aqui na PGM, não sabíamos desses talentos que estão escondidos. Faremos mais concursos literários ao longo do ano. Até esse mês ainda tem o Dia do Livro, então dá para inventar mais, né, outros concursos. Um livro aberto é uma estrada sem fim. Primeiro estava anônimo, mas eu descobri aqui, por forças, que foi da Cláudia Justino de Castro. Cláudia, cadê ela? Parabéns, Cláudia. A Cláudia é da concurso de frases para marcador de livro em comemoração ao Dia Nacional da Biblioteca 2024. Ela é da dívida ativa. E o outro, vejam bem, vê se vocês adivinham de qual especializada é. O conhecimento quita a dívida ativa da ignorância. Também é do Glebson Alencar. Também é da dívida ativa. Então, né? Parabéns para o Glebson. Fica com esse. Vamos abrir as nossas estradas sem fim. Mas deixem lá o marcador de texto para saber onde você parou no meio dessa estrada, né? E é isso. Agora vamos... uma salva de palmas para todos que expõem suas vulnerabilidades. Maria Messias, Bruna Chaplin e Rafael Neves. Que momento maravilhoso passar a tarde aqui com vocês e experimentar todas essas emoções. Obrigada, viu? Obrigado.